Olá, meus queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom é estarmos aqui, para nos alegrarmos na presença de Deus, para meditarmos na palavra que liberta, a palavra que tem poder para nos purificar e nos lavar, nos deixar mais branco do que a neve. Eu queria falar a respeito de algo que é, como se diz assim, complexo. Hoje em dia eu sei que depois da propagação do Evangelho, as pessoas estão mais libertas, as pessoas já não acreditam mais no dia das bruxas, a maioria, já não acreditam mais no caipora, já não acredita mais no lobisomem, já não acredita mais em gato preto, porque antes, meu Deus do céu, as pessoas não saíam de noite nem passavam debaixo de pé de pau, principalmente pé de juazeiro, porque eles diziam que na hora que ia passando debaixo do pé de juazeiro, o gato preto pulava na cacunda. E também só via aparecendo visagem, lobisomem, caipora e tantas coisas mais. Mas depois da propagação, não sei se eu estou falando a palavra certa, que tem palavra que minha língua não dá para falar, do Evangelho, as pessoas se libertaram mais. Hoje a gente quase não vê falar nessas coisas, porque são só superstições e nada mais. E a gente vai falar a respeito das pessoas que morrem de medo dessas coisas, que têm medo de almas. E nós vamos aprender aqui nessa passagem bíblica, aqui, a palavra de Deus falando, afirmando para nós, que não tem como a alma, a pessoa que morre, sair de onde ela vai. Só existe dois lugares para ela ir. É o lugar paraíso, seus de Abraão, ou o lugar de tormento. E de lá não tem como sair, nem do lugar de tormento sair para o lugar de paz, nem do lugar de paz sair para o lugar de tormento. Segundo as escrituras, não tem como, Aí as pessoas dizem, mas eu vi a alma de fulano de tal, o seu Zé morreu e uma semana depois já apareceu para mim. Isso não é ele. É Satanás que se transforma na fisionomia dele. A pessoa, daquela pessoa, porque ele sabe onde aquela pessoa está, entendeu? E a Bíblia diz que ele se transforma até em anjo de luz, quanto mais no ser humano, Aí as pessoas pensam que estão vendo aquele ente querido, que se foi. Não. Ali é simplesmente Satanás para enganar a pessoa. Então vem comigo e vamos ler a palavra de Deus, E eu posso garantir que aquele que tem medo de alma, a partir de hoje vai perder o medo, se crê no que está escrito nessa palavra. Diz a palavra de Deus no livro do médico amado, Lucas, Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. A palavra fala sobre a parábola do rico e Lázaro, que diz: Ora, havia um homem rico e vestia-se de purpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para os seios de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos e, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro nos seus seios. E clamando, disse a Abraão: Meu pai, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto
um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos fosse ter com eles, se arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Né? Então, meus amados, nós vemos aqui a palavra de Deus, né, que fala sobre a parábola do rico, né, de Lázaro. E nós podemos aqui, no versículo 1, entender o seguinte, que diz: ora, havia um homem, né, rico, e vestia-se de purpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias arregalado esplendidamente. Ou seja, aquele homem, né, era muito rico, possuía muitos bens, tinha de tudo, ele tinha um pouco, né? Pouco não, muito, né? E ali todos os dias ele se vestia ali de linho finíssimo, de roupas caríssimas, e convidava seus amigos do mesmo nível, e ali se regalava ali, fazia ali as suas festas ali, onde tinha muitas bebidas, né? Comidas de todas as maneiras, suas aliguarias, né? E muitas mulheres. E a Bíblia também diz que havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia, ou que estava, né, cheio de chagas à porta daquele. Ou seja, existia ali um mendigo ali, todo feridento, todo cheio de sarna, de todo tipo de chagas. E aquele mendigo ali desejava comer das migalhas que caía à mesa ali dos poderosos ali, né? Os homens poderosos. E era ignorado, né? Por aquele rico. Aquele rico fazia pouco caso daquele mendigo, mandava os seus criados expulsar, mas o mendigo permanecia ali. E a palavra de Deus diz que os cães vinham lamber as suas úlceras, as suas chagas, né? Aqui no versículo 21. A Bíblia diz, no versículo 21, que ele desejava alimentar com as migalhas, né, que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber as úlceras, ou seja, as feridas, né? Então, aquele mendigo ali, todos os dias estava ali na porta, ali no portão daquele rico ali, né? E a palavra de Deus diz que o mendigo desejava comer das migalhas que caía, mas aquele rico fazia pouco caso. Na realidade, sentia nojo, né? Passava despercebido. E no versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu, presta atenção, e foi levado pelos anjos para os seios de Abraão. Entendeu? A palavra de Deus diz que o mendigo morreu. Aqui não fala que ele foi sepultado, não. E eu acredito que foi do jeito que... eu tenho certeza que é do jeito que está aqui escrito. A palavra de Deus é inerrante. Ela não pode errar. Então o mendigo morreu, e olha só o privilégio. Como ninguém o encontrou, também não tinha parente, né? Era indigente. Aí os anjos vieram e falaram: olha, para nós você é especial. Aí pegaram e levaram para os seios de Abraão. Né? E em seguida fala a parte A, versículo, a parte B, aliás. E morreu também o rico, presta atenção. Logo depois de alguns dias, morreu aquele rico, né? E o que eu acho mais interessante é que
conclui dizendo o versículo 22, e foi sepultado. Né? O mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Olha só. E o rico morreu e foi sepultado. Fizeram aquele enterro, com certeza num carro de bombeiro. Fizeram várias caminhadas em volta da cidade, muitas flores, muitas reverências, muito luxo, né? Para se despedir daquele rico. E no versículo 23 diz, e no Hades, presta atenção, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para os seios de Abraão. E o rico morreu e foi sepultado. Né? Aí aqui já em seguida fala no versículo 23, e no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Uma coisa que me chama a atenção, quem está no tormento consegue ver o outro lado, né? Consegue lembrar do que aconteceu na terra, consegue saber por que ele está ali naquele lugar. Né? Aí no versículo 24, e clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do meu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse-lhe, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Aquele rico tinha tudo. Deus abriu as portas das prosperidades para aquele rico. Deu tudo que um homem poderia desejar na terra. Mas ele deixou que a luxúria subisse a cabeça, chegasse até o coração, o desprezo pelas pessoas necessitadas. Porque se ele tivesse valorizado tudo aquilo, porque a gente conhece na história bíblica muitos patriarcas que eram riquíssimos e eram homens segundo o coração de Deus, porque eram pessoas bondosas que ajudavam os necessitados. Se aquele homem tivesse se apegado, não tivesse se apegado à riqueza, à luxúria, ao luxo, à prostituição, à avareza, e tivesse ajudado aquele mendigo, e não só ele, mas outros necessitados ao redor, ele, além de gozar da riqueza aqui na terra, ia também gozar da maior riqueza incomparável, que é a riqueza no paraíso de Deus. Mas ele simplesmente ignorou essas coisas. No versículo 26, aqui é onde vai tirar toda dúvida daqueles que pensam que quando o seu ente querido morre, anda aparecendo para os parentes e tal. Isso não existe. Quem aparece é Satanás em forma daquela pessoa. Versículo 26. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, Abraão falando para aquele rico. E de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Entendeu? Então não tem jeito, a Bíblia está dizendo que não tem como a pessoa sair lá do inferno. Existe uma doutrina que diz que se a pessoa rezar 100 Pai Nosso, a pessoa sai do purgatório e vai para o céu depois que pagar os pecados. Não existe isso. A porta da entrada é agora, enquanto você está em vida. Há duas portas, a estreita e a larga. Aí cabe a pessoa escolher a porta estreita que leva à vida, a larga leva à perdição. Entendeu? Depois de chegar lá não tem como mais não. Então, quando alguém morre e aparece para alguém, é Satanás em forma daquela pessoa para enganar aquela pessoa ali. Entendeu? Então, a partir de hoje, pode perder totalmente o medo de alma e dessas superstições que tem aí no mundo, que isso não existe. E o versículo 27, e disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes a casa de meu pai. Isso o rico falando. Está falando o que ele aprendeu aqui na terra, o que ensinaram para ele. Pois tenho 5 irmãos, lá também há lembrança, viu? Para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, ele falou para Abraão, mande que alguém vá lá, entendeu? Ressuscite entre os mortos lá e vá lá
e pregue lá para meus irmãos e fale para eles como é que é o lugar aqui, para que eles possam se arrepender e não vir também para cá. Aí Abraão falou, disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, se quiser que ouça ele lá. Moisés está pregando lá e os meus profetas. E disse ele, não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com eles, aí ó, a doutrina que ele aprendeu, né? E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ao que Abraão respondeu. Porém, Abraão lhe disse, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ainda que acontecesse isso, né? Eles não iam acreditar. Porque às vezes acontece de alguém morrer e ressuscitar. E pregar o evangelho, falar a realidade da coisa, mas as pessoas não acreditam, infelizmente, né? Então, meus amados, não existe essas coisas, é apenas superstição, esse negócio de bruxa, de gato preto, de pé de coelho atrás da porta, lobisomem, fantasma, discos voadores, essas coisas não existem. A única coisa que existe na realidade é Satanás fazendo suas presepadas. Mas existe a palavra de Deus para tirar toda dúvida. Entendeu? E eu aconselho vocês que tinham medo de alma, que a partir de hoje, você ouvindo essa mensagem, você já perdeu esse medo. Mas se continuar, leia a palavra de Deus. Lucas capítulo 16, do verso 19 em diante. Parábola do rico e do mendigo Lázaro. Aí você vai perder totalmente. Eu morri de medo dessas coisas. Você queria ver eu morrer? Era alguém me colocar uma venda nos olhos e me levar diante daqueles cruzeiros lá onde o povo faz suas oferendas lá, que também é em vão. Se a pessoa quisesse me matar, bastava me colocar lá. Tirar a fenda dos olhos, eu caía morto. E depois que passei no concurso para a Guarda Civil Municipal, com muito orgulho, adivinha qual foi o primeiro lugar que me levaram, que me convidaram para mim ir trabalhar no cemitério. Só que eu já era liberto, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fui mesmo sem nenhum temor, trabalhei durante 8 anos lá. E através de mim Deus fez muitos milagres. Na época eu dirigi a igreja e orando ali, naquele lugar ali, à frente do portão, era um campo inteiro de despacho, a pessoa não podia nem entrar direito no portão, tinha que entrar pisando assim para um lado e outro para não pisar em cima dos despachos. E eu comecei ali no propósito de oração, orando e jejuando e estendendo a mão para lá e pedindo a Deus. Isso eu já estava com uns 3 anos que estava lá, cheguei aos 8, mais uns 4, 5 anos para frente sem ver nenhum despacho na frente do portão. Todos mudaram de direção para outro lugar, foram lá para trás do cemitério. E também consegui grandes proezas, né? Grandes milagres aconteceram. A obra que eu dirigia cresceu muito. E aqueles 8 anos que eu passei ali, nunca vi nada. Nada. Entendeu? Então é apenas superstição e ilusão, isso não existe. Morreu, acabou, vai para ou para o lugar de tormento ou para o lugar de descanso e nunca mais retorna a essa terra. Até porque aquele que vai para o lugar de descanso não quer retornar jamais, de maneira nenhuma. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos verdadeiramente meditar nessa palavra, que ela é a vida.